Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e essa leitura é uma leitura canalizada referente ao divino masculino e divino feminino. Essas leituras são todas atemporais. Elas servem para quando você achar e sentir ressonância. Porque cada um tem uma timeline, cada um experiencia as coisas num tempo individual. Então, eu não posso dizer que é uma leitura que vale para esse momento, tá? Curiosamente, antes de começar, eu vou dar as informações e vou começar, porque eu já estou tendo uma certa urgência. Assistam às versões anteriores, tá? A primeira, se você chegou aqui direto nessa, assista antes as primeiras partes. Na primeira parte eu dou muitas explicações sobre o processo de fazer essas leituras. Peço que vocês tenham responsabilidade ao se encaixar na história, né? Eu realmente não tenho como controlar ou como vocês estão absorvendo, mas é de minha responsabilidade sempre avisar que vocês tenham responsabilidade, que vocês não se coloquem em ilusão, tá? É algo que os meus guias eles sempre falam, né? Que a gente tem que fazer as coisas com muito cuidado e muita inteligência, porque o nosso trabalho tem esse diferencial que é vocês indo em direção à verdade de vocês. E vocês ficarem nadando no mar de ilusões não vai levar vocês para esse lugar. Entende? Então, eu tenho que fazer as coisas com muito cuidado. Tem alguns materiais que eu evito até de fazer, para que... Tem uns que não dá para evitar, tá? Que vai vir, né, toda aquela coisa que o pessoal gosta da ilusão. Mas é realmente a verdade de algumas pessoas. Então, realmente não tem como controlar. Por isso que eu sempre falo para vocês fazerem consultas pessoais. Não é porque é meu trabalho. Na verdade, é o meu trabalho exatamente porque eu fui ensinada no meu processo espiritual de que cada jornada é única, que você precisa dar atenção para as suas coisas individualmente. Essas coisas na internet, muitas das vezes elas são informações passadas por pessoas que não têm estudo e não têm responsabilidade espiritual, tá? Então, não tem isso como propósito de vida, não tem isso como dharma, tá? Então, peço que, por favor, vocês tenham responsabilidade com vocês mesmos, não é nem comigo, é com vocês. Então vamos começar. A urgência é a seguinte, eu estou gravando várias leituras ao mesmo tempo, né? Uma atrás da outra. Me preparei para fazer isso. E, curiosamente, eu parei a leitura, salvei, né, que eu estava fazendo, e ouvi Come um Chocolate. Aí eu fiquei assim, ué. Né? Eu sou muito questionadora, por que eu tenho que comer um chocolate? Então eu não sei qual o significado do chocolate. Eu levantei, peguei o chocolate e voltei para cá. Tá onde eu tô gravando. Eu acredito que tenha algo a ver com a liberação de algum hormônio, alguma endorfina que talvez eu precise experienciar para fazer a próxima leitura. Vamos ver se é isso. Tá? Então deixa eu começar. Bom, eu vou chamar divino feminino de DF, divino masculino de DM, por questões de praticidade. Eu vou começar nessa leitura pela DF, porque agora fez sentido o chocolate. Eu pausei aqui e fiquei um tempo. Essa DF, obviamente, né? Todo mundo que está passando por conexões de alma, cada um dentro do seu coletivo, dentro da sua timeline, sabe o quanto é desgastante, estressante, enfim. Essa DF, especificamente, esse coletivo, está talvez nadando não é poço, não é bem um poço, é um mar escuro.
está enfrentando um período Dark Night of the Soul, sabe? Escuro, negro. Está lidando com algo muito sombrio, né? As sombras, elas são sempre internas, não são externas. E essa DF, eu ia falar essa DM. Essa DF, ela muitas das vezes ela busca certos estímulos externos para sair dessa sensação de depressão e tristeza. Tá? Eu, né, especificamente, fui guiada a pegar um pedaço de chocolate, mas pode ser que essa DF ela esteja usando coisas até um pouco mais pesadas, tipo álcool, drogas, até conexões sexuais, né, que também são consideradas como vício, comida, compras, internet, né, excesso de internet. E talvez... Gente, olha que coisa louca. Caramba, que reviravolta que dão esses negócios, cara. Eu tava sentindo uma coisa, virou para outra coisa. Talvez o vazio emocional que essa DF esteja passando, que não me parece ser algo recente e não tá me parecendo ser algo relacionado à conexão. Antes estava aparecendo, agora não é, virou a chave, virou alguma coisa. Me parece ser algo que ela já experiencia há muito tempo, e a necessidade de sair disso fez com que ela entrasse numa parceria de ascensão. Bum! O choque agora de realidade. É como se a alma dessa DF estivesse buscando algo para ter um propósito, para melhorar. E aí vem uma conexão de almas. Não digo ainda que é como a leitura número 2, onde não existe, não é bilateral, tá? É unilateral, onde só a DF está na conexão. Ainda não estou nesse ponto. Mas eu digo que a motivação principal da alma dessa DF é tirar ela dessa função, desse estado, e dar uma motivação para que ela processe a transformação, para que ela entre em ascensão. Ah, agora está mudando, ó. A conexão existe sim. E é bilateral. Não são pessoas nem tão mais velhas, mas também não são tão novas quanto as pessoas da número 2. Se eu puder botar uma faixa etária, eu vou botar entre 25 e 32, 35. Tá? A faixa etária é um pouco mais ampla. Me parece uma pessoa, essa DF me parece uma pessoa que ela entrou nesse estado pelas circunstâncias da própria vida. Coisas não dando certo, coisas não funcionando. Então, não me parece uma pessoa que tem isso quimicamente. Me parece uma pessoa que já foi feliz, ou seja, a ilusão da felicidade. A pessoa já teve essa sensação de felicidade, isso foi tirado, obviamente de propósito, pelo universo, para que ela descobrisse o que é a verdadeira felicidade, que é algo interno. Então, é como se ela tivesse já experienciado felicidade no amor, a felicidade no amor foi tirada, e aí agora ela ficou, durante um grande período, experienciando insatisfação no amor, e deixou ela nesse lugar escuro, né? Onde ela não consegue sair, ela não consegue ver uma motivação para sair, então foi dada a ela uma dessas conexões.
Mais uma vez, a função é ela começar o processo de ascensão espiritual dela. Dela entender que, na verdade, a conexão serve para ela se descobrir. Tá? Eu não acho que é uma conexão tão longa, tá? Mas também não é tão curta. Acredito que menos de 1 ano não tem. Mas também não acho que tenha mais de 3 ou 4. Pelo nível onde essa DF está, ainda tem muito processo pela frente. Tá? Ainda tem muita coisa que ela precisa ainda resolver internamente. Para ela chegar, talvez, no ponto da conexão da leitura número 1. Que me parece ser uma conexão um pouco mais longa. Deixa eu ver o que mais. Parece que tudo foi dado para ela de uma maneira atrativa. É como se ela tivesse perdido completamente a motivação a ponto de não desejar outra pessoa, não querer outra pessoa. É como se ela tivesse perdido a vontade de se relacionar. Então foi dado para ela alguém, dado para ela que eu digo do tipo, para ser parceiro de ascensão, tá? Até esse momento. Que fizesse com que ela ativasse tudo que estava dormindo. Então, assim, é aquele homem que ela considera, nossa, sabe? Esse é o meu tipo, é meu número, é meu tudo. Do outro lado, me parece que tem uma função muito parecida. Deixa eu tentar entrar na energia desse DM. Porque eu não sinto. É uma conexão bilateral. Mas os gatilhos dele são diferentes dos dela. É como se ele visse ela como também, né, alguém perfeito para ele. Mas é como se ele não estivesse pronto. É como se... Ah, olha que curioso. Enquanto ela estava passando por decepções amorosas, uau, minha mente vai embora. Gratidão, universo. Espero de verdade que eu ajude as pessoas. De verdade, assim. Porque vem uns negócios que eu fico assim, caraca. Enquanto ela estava sofrendo desilusões amorosas, ele estava causando desilusões amorosas nas pessoas. A player. Uau! Ele não se envolvia emocionalmente, não se apegava. E ele causou muitas decepções, fez muitas coisas consideradas erradas, coletou muitos karmas negativos por conta disso, e em determinado ponto o universo trouxe para essa pessoa uma torre para que ela parasse de negativar, né, de continuar os processos negativos e começasse uma outra jornada. Então, é o que eu falo. O encontro dos dois foi o gatilho para eles entrarem numa nova jornada. Até esse momento do encontro, cada um teve uma jornada completamente diferente. Só que ainda é diferente o que cada um vai processar. Porque esse DM, ele teve uma torre que não foi a conexão, não acredito que tenha sido a conexão. Tá? Eu acredito que tenha sido outra coisa. Que fez com que ele mudasse a percepção dele, mudasse talvez as necessidades dele em relação ao que ele queria. Isso fez com que ele mudasse a energia dele e aí ele encontrou essa pessoa com qual teve a conexão.
Então me parece que a torre dela foi ele, mas a torre dele não foi ela. O lance energético dele começou um pouco antes. E se ele não tivesse tido a torre antes, ele não ia mudar a forma como ele vê os relacionamentos, não ia mudar o que ele queria para a vida dele, e talvez ele nunca ia olhar para essa DF e considerar ela como uma contraparte. Então esse é o ponto onde a conexão é bilateral. Só que não tem ainda um trabalho sendo feito entre eles, tá? É muito comum. Eu acredito que eles ainda estejam na fase. Porque o que acontece? Existem várias camadas, né, nessas conexões. E o trabalho real espiritual entre as duas pessoas só começa quando as duas pessoas estão despertas. Quando uma só está desperta, a outra faz o serviço levado pela alma. Porque a pessoa está na conexão, mas ela está dormindo na conexão. Então, é o que eu falei na leitura anterior. Ah, mas me procura. Ah, mas fala comigo. Ah, mas... Sim, a pessoa está na conexão. A pessoa tem um trabalho a fazer. Então, a alma dela guia ela a fazer o que tem que ser feito para a conexão continuar. Então, é possível a conexão acontecer com uma pessoa estando acordada e a outra desacordada. Não consigo saber, não estou conseguindo ler a que ponto os dois estão. Mas não é igual a conexão, não é igual ao número 1, de maneira nenhuma, tá? Porque a conexão ainda é recente. Mas acredito eu que em um determinado ponto vai ter esse despertar, tá? E aí vão começar os ciclos de puxa e empurra, de corre e persegue. Que na verdade a gente diz que os dois correm, os dois perseguem, os dois puxam, os dois empurram. Não existe só... Se você está numa conexão onde só você corre atrás da pessoa e você não sente a pessoa fazendo o mesmo por você, você não está numa conexão de alma. Você está numa conexão tóxica e abusiva com o narcisista. Se a pessoa faz qualquer coisa para te trazer algum gatilho, se ela se direciona a você de qualquer forma, se você sente que ela do jeito dela, ela arruma um jeito de te catucar, entendeu? E você tem certeza que não é um narcisista, que é uma pessoa que realmente pode estar interessado em você, pode gostar de você, pode sentir algo por você, mas ainda não está pronto para isso, e a alma dela leva ela impulsivamente a chegar até você, pode ser que seja esse ponto aonde não está desperto, mas está na conexão. Então, os processos de transmutação das energias entre as duas pessoas, elas precisam acontecer depois do despertar. Que é o que eu falo. Aí chega ao ponto da leitura número 1. Onde são pessoas já num alto nível de conexão de alma, onde elas nem ao menos estão separadas mais. Fisicamente estão, mas a alma delas não está mais separada. Entende? Então tem uma telepatia absurda, sente todas as sensações do outro, que o outro está passando, e não tem mais separação. Nesse caso, ainda tem a separação. Porque ou talvez um não esteja desperto, ou talvez os dois não estejam despertos ainda, a ponto de terem se iniciado os ciclos de... Cara, é como se fosse um choque. Acontece algo, eles têm que virar de frente um para o outro, tomar um choque, sentir aquela repulsa, né? Aquela reação, eles viram de costas
e trabalham aquilo individualmente. Isso é cíclico, tá? Então o gatilho às vezes vem de um, às vezes vem de outro, às vezes vem dos dois. E chega num ponto onde esses ciclos eles vão diminuindo, os gatilhos vão diminuindo, e eles já conseguem já compreender, né, a conexão e não são mais tão influenciados pelos gatilhos um do outro. Basicamente isso. Então, me parece que no ponto onde eu estou fazendo a leitura da conexão, existe sim uma possibilidade de união. Mas por que eu não posso dizer que vai acontecer a união? Porque a gente não sabe, eles ainda não chegaram num ponto onde as almas já estão juntas, igual está na conexão número 1. Na conexão número 1, eu tenho certeza que vai ter união física. Nessa, a gente não tem como se precipitar, porque essa precipitação causa ilusão. Pode ser que seja uma parceria de ascensão muito forte, tá? Para que essas duas pessoas elas se ajudem a transmutar, cada uma a resolver suas questões, para lá na frente elas encontrarem os reais parceiros. Cada um olha para um lado e vê, entendeu? Para onde elas têm que ir. Então, no ponto onde está agora, ainda não posso dizer que vai ter união. Porque todas as conexões de alma, nesse período, nesse período de tempo onde a gente está vivendo o processo de ascensão, tem função de ajudar a gente a transmutar, a chegar nesse ponto aí que às vezes eu até questiono, tipo assim, que ponto é esse que vocês querem que a gente chegue, né? Porque podia dar às vezes uma pausa pra gente, né? Mas não tem pausa. Enfim. Então, é curioso, porque eu não sinto esse DM negativo ou tóxico. Talvez ele já tenha sido em algum momento, mas porque eu falei que era um player, né? Mas tem algo estranho. É como se não fosse, talvez, proposital. É como se não fosse algo que fosse feito na maldade. Do tipo, vou aqui me envolver com esse monte de gente, vou virar as costas, porque não, é algo muito estranho. Porque não me parece ser uma alma tóxica. Me parece que essas atitudes são circunstâncias de algo. Me parece que talvez essa pessoa, ela na verdade, ela estava realmente tentando se conectar, mas ela não conseguia se conectar. Ah, entendi. É um DM real. O que é um DM real? DM real tem a necessidade de ter uma conexão de alma. Por mais que você veja esses homens se relacionando superficialmente, muitas das vezes eles fazem para suprir as necessidades físicas. Mas eles, por exemplo, eles conseguem fazer isso e não ter nenhum envolvimento emocional. Porque eles, às vezes, eles sabem que quando eles vão se envolver fisicamente com determinadas mulheres, eles já sabem que eles não têm envolvimento emocional com elas. Quando é para eles terem, quando eles sentem que tem um envolvimento emocional com a pessoa, eles fazem tudo diferente. Porque eles respeitam a conexão de alma, eles respeitam uma conexão profunda. Então, uma coisa que eu falo, eu sei que tem várias energias femininas aqui que às vezes falam assim, gente, mas ele era maravilhoso. Mas aquele cara era incrível, ele não era, dava pra ver que ele não era tóxico, dava pra ver que ele não era abusivo, que ele não era narcisista. Mas o que deu errado? Por que não me quis? Porque essas pessoas, tá? Eles têm uma alma antiga, eles sabem para onde eles têm que ir. E se essa pessoa não te escolheu, ok.
É porque, provavelmente, se você foi capaz de atrair essa pessoa para você, você pode atrair um outro como esse, mas o que é o certo para você. Então, se você atraiu uma alma como essa, né? São as almas antigas, as almas sábias, por mais que às vezes tenha uma certa incoerência, ainda mais que a energia masculina não está totalmente desperta, ainda assim a alma é sábia e antiga. Então, instintivamente, esses energias masculinas elas são atraídas para pessoas para que ele experiencie conexões mais profundas, para que ele se lembre que é isso que ele gosta, que é isso que ele quer, que é isso que ele precisa. Então, quando esse tipo de DM ele se envolve, ele sente que é profundo, ele sente que aquela pessoa ali é a pessoa que vai me completar, né? Que vai me dar o que eu preciso, não no sentido de completar, de estar vazio. É como se eles agissem completamente diferente, completamente diferente. É como se tivessem dois padrões, duas formas de agir. E tô pegando na energia dessa pessoa. Só um instante, gente. Então é uma longa jornada até esse DM passar pelo processo, né, de ascensão. As ativações dos DM já estão acontecendo já desde 2020. Então eu já estou vendo na minha realidade material, sabe, muitos deles já dando passos bem largos, o que é animador. Porque muitos homens já estão despertos na energia feminina, né? A energia masculina está sendo desperta desde 2020, inclusive nas mulheres, inclusive em mim. O que eu falo assim, gente, tudo que eu precisava era saber que eu tenho uma energia masculina tão complexa quanto a minha energia feminina. É como se eu passei anos e anos e anos despertando espiritualmente e agora eu tô tendo que começar tudo de novo? Jura? É basicamente isso que está acontecendo com a maioria de vocês, né? Que estão processando o despertar. Então, a energia masculina, ela é muito mais difícil de se despertar do que a feminina, por causa das crenças que são colocadas nas energias masculinas. Então, sem a energia feminina desperta, o masculino não tem como despertar. Então eu venho falando para vocês nos últimos anos, até para os homens, olhem as energias femininas de vocês, trabalhem as energias femininas de vocês, porque quando chegar a hora do Yang acordar, se o Yin não está em dia, se o Yin não está forte, o Yang vai pisar no Yin igual um gigante. Porque é assim que a gente experiencia a realidade material. Por que não vai ser internamente? Entende? Então, eu, por exemplo, me peguei fazendo coisas do tipo, me peguei super emotiva por alguma razão e falei assim, não vou validar isso não. E aí vou fazer alguma coisa, tipo, vou fazer exercício físico. Cara, isso é coisa de Yang. Então, eu, por exemplo, nesse momento, estou sendo quase que obrigada a me manter na energia Yin e que até eu entender o porquê e até eu aceitar que eu não tinha mais saída, porque eu já neguei isso durante anos, por isso até que eu não estou gravando muito, por isso até que eu estou um pouco sumida, na verdade eu estou processando algo que é muito sério e muito importante para mim, que é a aceitação da minha energia Yin pela minha energia Yang. A minha energia Yang não aceita a minha energia Yin. Da mesma forma que a minha contraparte não aceita a energia Yin dele. Então como ele vai me aceitar? A energia Yin é fraqueza, é vulnerabilidade, é sensibilidade demais. Não dá para se levar em consideração, porque a gente precisa.
lutar, trabalhar, construir. Tá entendendo? Então, agora eu fui obrigada. Da mesma forma que, se vocês não pararem para olhar a energia yin de vocês, a energia yang vai continuar pisando em cima, como abafando, como se a energia yin não fosse necessária para nada. Vamos ficar no yin, vamos ficar no yang, desculpa. Só que um dos princípios do processo de ascensão é exatamente todo mundo acessar as duas energias internamente e colocá-las em união internamente. Se isso não for feito, não existe a possibilidade de ter essa união externamente, com uma outra contraparte em equilíbrio. Entende, gente? Então isso não é só uma questão de vocês acharem um parzinho para se relacionar e para casar. Isso é uma questão da gente ser capaz de produzir as energias corretas para que a gente seja capaz de modificar o planeta. As pessoas, elas se relacionam sem amor. Se você não tem o yin e yang interno, você não é capaz de experienciar esse amor. Quanto mais por você, quanto mais pelo outro, quanto mais pelo planeta, quanto mais por nada. Você não tem como você experienciar amor. Você experiencia algo que te disseram que é amor, mas não é amor. Então, gente, existe aí talvez essa necessidade, e talvez por isso que muitas DFs atraem esses DMs que não são tóxicos, que não são abusivos, mas que por vocês estarem com o DF de vocês, o yin de vocês, doente, destruído e massacrado, vocês veem esse DM como abusivo, narcisista, simplesmente porque ele não te quis. Entende, gente? Então, eu acho que é isso. Não vou nem continuar mais essa leitura, vou passar para a próxima, talvez, ou não. E, mais uma vez, assistam as outras. Eu acho que está vindo muita coisa nas 3 leituras, né? E a gente se vê em breve. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo.